Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Jordana e hoje a gente vai dar prosseguimento a esse tutorial aqui, finalizando pelo fundo da ilustração, que eu pretendo estar continuando a seguir a paleta da capa do livro, tá bom? É mais uma dica quando a gente não tem inspiração, é pegar algumas referências, e nada melhor que a referência do próprio livro. Então aqui, olha, nós vamos utilizar o giz Neocolor, que ele é aquarelável, mas é lógico, vocês podem estar utilizando o material que vocês têm, como por exemplo, giz de cera aquarelável, que no Brasil existem vários bons também, não precisa ser necessariamente algum importado. Pode estar usando lápis de cor aquarelável, pode estar usando as bisnaguinha, a pastilha aquarelável, enfim, tem uma gama de possibilidades de materiais que pode dar o mesmo efeito, que é um fundo simples, apenas fazendo uma certa claridade ao centro da casinha e próximo ali da nuvem, da lua, tá bom? Vamos lá. Então, eu estou utilizando aqui algumas tonalidades de roxos, né? Com lilás e rosa, porque na capa, esse centro aqui, ele é bem assim mesmo, todo mais clarinho e nas bordas mais escuro, tá bom? Então, eu fiz aquele lado para adiantar o nosso vídeo e eu vou mostrar como se faz aqui desse lado. Talvez eu pegue a parte de cá também, que eu quero dar uma unidade, como se fosse mesmo uma vilinha, né? Tem a casinha maior e a casinha menor, algo assim, tá certo? Vamos começar aqui, então, eu tô usando o Aquabrush, simples. A única dica interessante, talvez, que eu posso dar para vocês, e que vocês já devem ter visto eu fazendo aqui nos vídeos, é que eu não pressiono o Aquabrush direto aqui na folha do livro, porque eu não gosto de encharcar, né? Eu faço o gotejamento da água aqui mesmo e daqui eu vou molhando e ao mesmo tempo limpando, molhando e ao mesmo tempo limpando. Algumas pessoas têm muita dificuldade de utilizar e eu também tinha, eu sou adepta ainda aos meus pincéis, porém eu tô tentando manejar assim daqui dentro de 3, 4 meses, eu acho que eu vou estar craque, porque eu comecei a fazer uso da Aquabrush recentemente. E confesso que no comecinho eu também tinha um pouquinho de dificuldade na hora de apertar ali a bisnaguinha, e por isso mesmo eu assim, fiquei um bom tempo resistindo a essa ideia, sabe? Eu preferia sempre utilizando assim os pincéis normais, né? Sem ser aquabrush, porque eu achava que eu controlava melhor a quantidade de água. Porém, eu vejo que não é bem assim, dá pra gente achar o nosso jeitinho, né? Tudo, aliás, tudo na arte é assim, a gente encontra o nosso jeito de colorir e de aplicar aí os mesmos materiais, como por exemplo o caso aqui da nossa amiguinha. Então, olha, eu só aperto aqui, libero uma quantidade de água, daqui eu umedeço as cerdas do pincel, ao mesmo tempo eu posso estar limpando ela aqui, tá? E aí eu já aplico ela umedecida aqui na página do livro. Então, para mim, isso me dá um pouco mais de segurança que não vai escapar tanta água. Porque livro de colorir, gente, não é a mesma coisa que você tá colorindo, por exemplo, uma folha, um PDF, né? Não é, a gente tem um certo receio, um livro desse é caro e a gente fica com receios aí de tá danificando, né? E olha, tanto que aqui, olha, pode ver, ela tá ainda secando o outro lado aqui, ela tá meio abauladinha. Então, esse papel, ele é delicado.
Inclusive, eu acho ele até mais delicado, esses do livro da Clara, mais delicado que os do livro da Johanna. Incrível, né? Mas eu penso assim, sabe? Então, aqui eu tinha feito um pouquinho de amarelo num círculo e eu tô só avançando aqui um pouquinho para deixar bem mesclada, né? A transição da passagem do amarelinho para o rosinha, tá certo? Vamos passar agora aqui também um pouquinho de lilás, porque as partes onde tem as ilustrações, elas têm a sombra, então o rosa fica muito claro. E esse giz, ele seca muito rápido, então a gente tem que aplicar ele e já ir dissolvendo. Lógico, você pode também espalhar ele todinho e fazer depois isso, mas o meu jeitinho é assim, eu gosto de espalhar ele e já ir passando e fazendo aí a aguada, né? Então, olha, aqui é um pouquinho de lilás. Uma das coisas também, eu não passo ele só em movimentos circulares, eu também dou uma arrastada, para depois, quando ele mescla, não fica aquele reto da passagem de tons, né? Eu não gosto daquilo. Então, eu passo ele e dou uma arrastadinha. Então, aqui a gente vai usar mais lilás, lá para cima a gente vai usar mais o rosa. Nas laterais, mais o violeta, tá certo? Eu quero pegar um pouco desse lado de cá para falar sobre as aguadas com vocês, que ali não tem muita ilustração e dá pra gente fazer isso. Fica bem legal. Ó. Aí, depois que você colocar tiver terminado todo o trabalho, quiser fazer sombreados com lápis de cor mais escuro, também dá para fazer isso, tá bom? Mas, claro, espera secar, porque o papel dos livros são realmente mais delicados. Então, aqui eu tô só dissolvendo. Só espalhando, deixando bem claro, porque a intenção é que a lua tá bem, aquelas noites de lua que fica tudo bem iluminado e bem clara a noite. Então, é essa a intenção aqui desse trabalho. Uma noite de Halloween, né? Então, bom, se pode colocar o giz na área molhada, o ideal é que não faça isso. Porém, aqui na live, olha aí, eu já tô na live, adiantando as coisas. Aqui no vídeo, a gente precisa ser mais ágil, né? Então, não tem como a gente ficar esperando colorido ficar seco. Então, aqui, nesse caso, eu uso mesmo com o papel ainda úmido. Mas o ideal é você sempre fazer com bastante tempo e esperando secar um pouquinho. Daí você aplica mais um pouco. Esse é o ideal para se usar giz aquareláveis, tá? Então, aqui eu tinha feito uma ideia de daqui para baixo ser a grama, a vegetação. Então, a gente vai chegar o lilás somente até aqui, tá? Bem assim. A gente vai pegar outro lado até que seque. Deixa eu só passar nessas regiõezinhas aqui das entrâncias e aonde faltar, dá para vir com o lápis depois e completa. Bem tranquilo, tá? Desculpa se balançar um pouquinho, mas é um movimento aqui do braço. Ó, em algumas partes você só passa assim, espalha devagarzinho.
Aqui também, ó. Essa ilustração é uma gracinha. E com certeza ficou mais linda na capa, né? Mas aqui não é uma arte digital como da capa. Então a capa só me dá aí uma ideia e também daria para ter feito em outras tonalidades. Eu que quis ter aí, fazer essa brincadeira de ter a mesma paleta de tons da capa aqui na ilustração dentro do livro, né? Eu acho bem legal fazer isso. Até porque isso aqui é um grande treinamento, porque é o que eu sempre digo, colorir é observar, colorir é observar. Se você observa bem, você vai colorir bem. Isso vale para a natureza também. Ó, eu molho aqui no papelzinho, seco um pouquinho e aí eu trago aqui, ó. Porque sem tá apertando demais, já faz um pouquinho de deixar o papel meio baulado. Então, você imagina se você começa a utilizar uma grande quantidade de água. Aí é coisa, né? Eu sei que depois seca e fica melhor, não fica mais assim, mas mesmo assim, né? Um pouquinho de cuidado sempre é bom. Não faz mal a ninguém. Então, aqui, ó, vamos seguir aqui por cima do rosado. Esse giz, ele tem uma coisa muito legal. Aliás, todo giz de cera, ele age assim. Depois que você faz a primeira dissolução, né, dissolveu, e ele seca, quando você passa novamente, você agrega a cor e não fica aplastado, assim, todo embolotado, sabe? É bem legal isso. Ultimamente, para fazer o fundo dos meus coloridos, eu tenho utilizado muito a aquarela. Vocês devem já ter percebido. Nesses livros, claro. Se for um livro muito fraquinho, muito delicado, daí já não dá, né? Então, olha, aqui, olha, deixa eu dar uma distância. Pronto. Ó, fizemos aqui o preenchimento dessa parte como ali naquele lado. E aqui eu vou subir mais um pouquinho de lilás e aí eu vou passar para os rosas. Rosinha, bem clarinho, tá? Não precisa necessariamente ficar igual, é apenas uma referência. Você faz aí o seu toque pessoal, o seu jeitinho de dar a representação desse fundo é seu, então não há problema se não ficar exatamente parecido, né? Ó, quando você passa, você espalhe água, porque essa parte aqui, na capa do livro, ela tá mais clarinha. Água ali no papel, se você gostar assim, tá? Eu sempre respeito muito o jeitinho de cada um colorir. Pronto. Bem assim. Vai ficar bem legal, porque depois a gente vai pôr branco e vai fazer aí o clareamento e fica bom, tá? Espalhe esse rosinha aqui que já tava aqui, ó. Você pode subir um pouquinho aqui, como se fosse umas nuvenzinhas. Eu adoro usar aquarela. Desde que eu me apeguei a aquarelar, seja com giz, seja com aquelas... Eu recentemente recebi aí a aquarela da Giotto. Eu quero ver se eu faço com vocês também. E é maravilhosa, muito pigmentadinha, sabe?
Eu dei distância, gente, para vocês poderem ter um panorama, acho que fica mais legal, tá bom? Ó, aqui ele não vai chegar lá dentro da paulada do livro, né? Então, aqui a gente só passa um pouquinho e depois com o próprio pincel você pode estar descendo. Essa lombadinha aí, esse bauladinho assim, eu não... Sempre me pego com ele, eu tenho que usar lápis de cor depois que ele encaixa melhor ali. Acho que sempre fica melhor. Aqui eu ponho um pouquinho. Porque aqui a mágica acontece mesmo quando você colocar o branco. Você vai destacar pontos mais claros e pontos mais escuros, tá? Olha assim. Aqui eu já tava começando a usar o branquinho. Então, aqui, ó, vai subindo. Agora, a gente vai espalhar bastante para poder fazer aí olhando, você consegue fazer a mesma direção, fica bem bonito. Então, aqui, ó. A gente põe um pouquinho mais. Claro, se você for usar a de pastilha, você vai conseguir misturar cores, então talvez fique até mais parecido. Eu quase peguei a pastilhinha pra gente estar fazendo, mas como recentemente eu fiz aquela resenha do BRW e muitas meninas compraram, o pessoal gostou muito daquela resenha e falou que ia comprar. Eu pensei que vocês quisessem até estar testando aí. Então, eu decidi optar por esse aqui. Dá uma diferenciada, né? Porque só o mesmo também não dá. Eu já usei aquele lá. Aliás, eu vou até publicar como que ficou ele depois completinho, né? Então, aí vocês podem ver o que vocês gostam mais. A espalha, vem pra dentro de onde tá o lilazinho. Não tem problema essa estrelinha aqui, você pode deixar bem aguadinha, que depois com o branco a gente melhora ela, dá brilho. Assim, ó, arrasta lá pra dentro, ó. Se não for, você pode estar usando aqui nessa parte, que é bem mais capciosa essa parte, nossa. Pode estar usando um lápis, tá bom? Aqui eu tô com a mão em cima, porque eu quero que pegue bem lá dentro. Pronto, foi. Eu dei uma adiantadinha, porque a gente já tá com esse trabalho já há tanto tempo. E eu quero ver se eu começo outros com vocês. Então, aqui, ó, tenta fazer esse movimento de zigue-zague. Espalha. Vamos lá pra cima também. Aí, pra juntar ali com a outra folha, aqui precisa ser bem claro. Não pode ser que nem o outro lado. Por quê? Porque eu vou fazer um centro aqui mais clarinho, então não pode ter essa quebra aqui de cores. A gente vai trabalhar bastante o rosa e o branco aqui para melhorar essa questão, mas por hora, eu não sei se vocês vão querer colorir igual o outro lado, ficamos assim. Eu só vou espalhar mesmo, porque eu vou vir ainda com rosinha. Pode chegar bem pertinho aqui, mesclar um pouquinho. Qualquer marca depois ela sai
com o próprio branquinho, tá certo? Vamos passar aqui. Agora eu vou virar um pouquinho o livro, dá licença, para que pegue aqui, ó, para minha mão poder passar aqui nessa partezinha, que também é bem difícil. Eu não quero que o vídeo também fique muito comprido. Por quê? Porque eu quero deixar vídeos mais curtos para vocês, sabe? E aí fica melhor. Vários videozinhos e vocês vão acompanhando quando dá o tempo, né? Que faça bem pouquinho, que a gente vai espalhar. Esse pincelzinho meu já tá tão usadinho de tanto que eu uso. Aqui a gente preenche bem, ó. Aqui vai sempre nesse mesmo movimento. O ideal quando você tá trabalhando com esse tipo de giz é não fazer movimentos muito diferentes um do outro, para não deixar nenhuma manchinha. Aí aqui você espalha. E depois as marcas dá para tirar com o branquinho. Pelo menos esse daqui e os outros que eu testei, eu consigo fazer isso. Eu já usei tanto as técnicas mistas que quando eu não conseguia fazer dar uma uniformidade maior com o branco, eu usava até mesmo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da tinta PVA diluída. Mas aqui não vai haver necessidade. Aqui a gente já preencheu. Agora a gente vai pegar o rosinha aqui, ó. Tá? Pronto, assim. Só aquela partezinha lá que não dá mesmo pro braço chegar. E agora aproximo para vocês verem um pouco. Aqui o rosa, a gente pode jogar um pouquinho aqui em cima desse amarelinho para não ficar tão marcadinho, redondo, sabe? E depois com o branco você esmaece, fica bom. Bem bonzinho. Pronto. Vai passando em alguns pontos bem aleatórios o rosa. Para não ficar só numa região. Agora a gente esmaece melhor. Bem pouquinho, porque essa região, se você, depois eu vou fechar o livro para vocês verem, ela é bem clarinha, sabe? Bem mais clara do que as bordas. Então, aqui a gente mistura bem. Pra cá também. Muito gracinha essa ilustração. Eu adoro o Halloween, adoro as cores do Halloween. E eu não vejo a hora de chegar para estar pondo vários tutoriais de Halloween. Eu adoro, adoro, adoro. Pronto. Deixa eu dar distância para vocês verem. Assim, tá? Agora a gente vai trabalhar o branquinho para ficar mais ou menos assim, ó. Vou só espalhar mais um pouquinho aqui, completar alguns pontos que faltou. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui precisa. Aí, onde você vê que faltou, você vem e faz mais.
muita delicadeza, porque isso daqui é trabalho de formiguinha. Quanto mais você espalha, mais você reaplica, mais você espalha, vai ficando melhor e melhor e melhor, tá? Desculpa, minha mão tava em cima, mas é para vocês verem a cor no geral, tá? Assim, ó. Agora, vamos aplicar mais uma mão. Por isso que eu falei que tem que esperar secar um pouquinho, né? Agora, eu vou com uma cor mais escurinha, ó. E depois o branco. Vamos por aqui. Aqui você pode... É uma região, assim, bem difícil dos livros, né? Até de lápis de cor a gente tem um pouquinho de dificuldade para espalhar material aqui. Então, aqui, olha, a gente vai espalhando. Aqui nas bordas fica bem mais escuro. E depois a gente clareia também, não tem problema. Clareia com o branquinho, vocês vão ver. Então, vamos lá. Vamos espalhando aqui. Pronto. Eu vou fazer em 2 vídeos, assim dá tempo de secar um pouquinho. E eu volto com um outro vídeo fazendo uso do branco hoje, tá? Porque tá bem molhado e eu preciso dar um instantinho para ele secar, para poder pegar o branco aqui. Peraí. Aqui já tá bem mescladinho. E eu volto já já, só para passar o branquinho e fazer o efeito de névoa, tá certo? Deixar secar, porque senão enquanto tá secado, não está seco, ele não fica bom. Só um pouquinho mais desse roxinho aqui, ó. Que aqui essa região é mais escura, tá? Pode pôr um pouquinho mais. Essa parte da revegetaçãozinha aqui também a gente vai passar um verdinho, tá? Deixa só secar ali, tá super molhado. E aí precisa, para reaplicar, precisa esperar um pouquinho. Aí dá tempo de tomar uma água e já já eu tô de volta. Tá bom? Só espalhar essa parte aqui. O ideal é assim, 24 horas até para secar bem o papel. Mas não tem problema. A gente se vira aqui, assim vocês podem ver o resultado melhor. Tá vendo? Vai secando, ele já vai misturando melhor. É muito bom. E assim, o branco, para ele pegar aqui, ele precisa estar bem sequinho, tá bom? Bom, já já eu tô de volta pra gente completar e finalizar, tá certo? Beijinho e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.